Para você entender o que é o 21, o que é, por exemplo, o 15, o que é o 16, tá? Quando a gente coloca antes do P, né, para definir que é o gráfico de pontos, o que é essa numeração aqui, tá? Para o gráfico de pontos. Nada mais é que a quantidade de tique que eu estou selecionando, como se eu estivesse selecionando, eu quero o gráfico de 1 minuto, eu quero o gráfico de 3 minutos, eu quero o gráfico de 10 minutos. É mais ou menos essa vibe, tá? É a quantidade de time frame que você quer daquele gráfico de pontos, tá? Então, digamos que eu quero 21p, eu quero 21p. O 21, ele é o cara que vai definir a quantidade de tique daquele tipo de gráfico. Para o índice, vamos falar de 21, vamos falar de índice agora. Para o índice, o tique, o que é o tique? Vamos entender o tique, tá? Aqui a gente tem a tabela de numeração, né? O valor que está o ativo, por exemplo, o índice 100 mil, tá? 100 mil, aqui embaixo ele está em 99 mil, tá? 99.700, tá bom? Então, vamos lá. O tique é o quanto que o preço ele se movimenta, ou para cima ou para baixo. O mini índice ele se movimenta, um tique do mini índice é igual a 5 pontos. 5 pontos. Ou seja, cada vez que ele dá um passo, a mesma coisa que nós quando vamos nos movimentar. A gente dá um passo de cada vez. A gente não dá 5 passos de cada vez, é um passo de cada vez. E dado o tamanho da perna da pessoa, dado o tamanho da pessoa também, cada passo é diferente um do outro, da mesma forma nos gráficos. Cada pessoa tem um passo que ela dá e uma metragem que ela caminha, tá? Em cada passo. Assim é basicamente o preço. Ele se movimenta através de ticks. Eu posso colocar até um Szinho aqui, que são os ticks. Então o índice, digamos que o meu passo, ele daria 5 pontos. Basicamente é isso. O passo do índice é 5 pontos. Ou seja, cada vez que o índice se movimenta, ele dá. Se ele vai se movimentar para cima, ele dá 5 pontos. Aí ele vai continuar indo para cima, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Agora ele para e começa a descer. Menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Então, isso é a movimentação por tique, tá? Agora, o que são 20 ticks, tá? Significa que o índice andou 20 ticks, ou para cima, tá? Ou para baixo. Essas bolinhas são de 5 em 5 pontos. Seriam os 5 pontinhos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 20 ticks, quantos pontos ele andou com 20 ticks, digamos. Ou vamos melhorar, com 21 ticks. Com 21 ticks. Quantos pontos ele andou? É simples. Se o tique do mini índice é 5 pontos, a gente vai fazer 21 vezes 5, que daria um total, 20 vezes 5 daria 100, 105 pontos. Já o profit aqui, tá? Ele desconta 5 pontos. Ele desconta, então seria 100 pontos. Ou seja, se eu seleciono um gráfico de 21p, cada um dos box, né? Cada um dos box, eles têm 100 pontos. E o gráfico o gráfico de pontos, ele calcula os 100 pontos da abertura até o fechamento. O gráfico de range é diferente, ele calcula do pavio, das máximas entre as mínimas. Aqui não, no gráfico de pontos, tá? Ele calcula só o corpo do box, só isso aqui que fechou sólido, tá? Ele não calcula o pavio, tá? Por isso que o tamanho do box, ele sempre é o mesmo, e o pavio às vezes ele é menorzinho, ele é médio, ele é maior. Já no gráfico de range é diferente isso, ele calcula da máxima até a mínima 100 pontos. Se eu colocar um 21N, vai ser 100 pontos da máxima até a mínima. Nesse caso, a máxima de um gráfico de um box de alta é em cima. Se fosse um box de baixa, seria embaixo. Enfim, eu espero que você tenha entendido isso, tá? Essa questão dos ticks e tudo mais. E eu também te passei um insight aqui de como que faz para identificar as regiões de valor com base no gráfico de pontos 21p no índice, tá? Vamos pro dólar agora, porque no dólar também é legal, só que eu não posso botar um gráfico de 21 pontos no dólar, tá? O dólar ele é um ativo que se movimenta diferente, tá? Ele não é de 5 em 5 pontos. O dólar agora, ó, eu vou passar aqui o tique do dólar, só para você entender. Agora, o dólar. Quais são os gráficos que eu gosto de operar no dólar? Eu operava bastante o 6p, só que agora eu já tô indo lá pro 10p, por causa do meu perfil operacional, que eu não gosto de me estressar tanto, eu não gosto de um gráfico com muito pavio, eu gosto de um gráfico que me mostre um pouco menos de movimentação, para mim entender melhor o preço. Então, se você tá com dificuldade de entender
a movimentação do preço, aumenta o tempo gráfico de você aí, que você vai começar a clarear a cabeça aí. E vai começar a enxergar coisa que você não enxergava antes. E isso me ajudou demais, tá bom? Digamos que eu tenho aqui o 6. Lembra que o que é o 6? É o tique. É quantos tiques eu quero daquele gráfico de pontos. Tiques, tá? O tique no dólar é de meio em meio ponto. Meio em meio ponto, certo? Então, o dólar, aqui a gente tem a nossa tabelinha do dólar, 5,20, tá? 5,20, 5,17, tá? Esse aqui é a tabelinha de valor. Aqui a gente tem o horário e aqui a gente tem o preço se movimentando no valor. Então, digamos que o dólar ele vai sair 8 tique para cima, tá? Ele vai fazer meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 e assim ele vai, tá? Só que quanto que dá 8 tique? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes, né? 8 tiques que a gente selecionou. O 8 aqui é o tempo gráfico de pontos. 8 tique vezes 0,5, tá? Que dá 4 pontos, tá bom? É só dividir por 2 que você vai achar o valor exato. Então dá 4 pontos. Cada box do gráfico 8P é 4 pontos. 4 pontos. E assim você vai fazendo aí as suas análises, a sua leitura. E para facilitar isso aí, eu vou te deixar aqui embaixo 2 cursos completos, tá bom? Aqui embaixo nessa aula eu vou te deixar 2 cursos completaços sobre gráfico de ponto. É completo mesmo, ó. Aula 1 vai até a aula 9. E dentro disso aqui tem um operacional muito top, tá? Agora aqui, ó, conteúdo de mentoria eu tô te dando de graça, tá? Tem muita aula sobre o gráfico de pontos aqui, gente, ó. Muita aula também. Vou deixar essas 2 playlists para você aí, tá? E agora eu vou te mostrar o operacional que eu utilizo em gráfico de pontos e que você pode ter acesso se você quiser. Claro, vamos lá. Então, dentro do nosso curso GP Power, tá? Que é o curso que eu vou abrir agora para você poder participar, tá? A gente te entrega esse operacional, tá? E te entrega como que você configura tudo isso aqui. Ó, só numa regra de coloração, que é a Role Force, eu gastei R$900. Aqui nós temos a Role Agressor, que também ela fica no box, tá? E também ela fica... Aqui a gente tem a Role MACD. Então, vai ter novas atualizações aí para os alunos do curso GP Power, onde eu vou compartilhar tudo isso aqui, tá? E essa nossa nuvem aqui, essa banda de Bollinger, ela é customizada nossa, tá? Inclusive foi um aluno, o Cláudio, eu agradeço o Cláudio pelo código que ele me passou, porque a banda de Bollinger anterior a gente não tinha como colocar a regra de cor, agora a gente tem, por questão que o Cláudio nos ajudou com isso, tá? Então, a gente consegue colocar a regra de cor na banda, tá? Olha só como é bom. E daí a gente tem toda uma técnica para operar, né? A gente não vai sair vendendo aqui, né? A gente tem uma região de valor, olha só. Deixa eu tirar aqui agora o gráfico. Eu vou só exemplificar para você. Nesse dia aqui, ó, tá? O preço abriu, voltou. Esse fundo a gente cerca. Aqui teve um trade, tá? Aqui teve outro. Tchau, acabou. Aqui, quisesse ter feito, fez, mas saiu com pouco ponto. Então aqui deu 3 operações nesse dia. Agora aqui o preço abre, vem aqui, a gente tem esse fundo. Rompeu, venda, tá? Venda no dólar. Olha só, aqui ele caiu 70 pontos, gente. 70 pontos, queda livre. Por isso que eu falo sempre para os nossos alunos da Role Force, cara, se o dólar fez isso aqui, fica atento pro próximo dia ou pro resto da semana, que o dólar ele não anda. Qualquer ativo faz isso. Quando ele entrega muito, por exemplo, o índice entregou 2.000 pontos, 3.000 pontos num dia, ou o dólar acima de 40 pontos, 30 pontos, que é o normal do dólar entregar, ele entregou 70. Na verdade, ele entregou até um pouco mais aqui. 75 pontos ele entrega. Cara, nos outros dias esquece. Bateu a meta aqui da semana. Não precisa mais operar. Entende? Então tem toda uma técnica por detrás desse curso aqui. Tem como você vai montar esse operacional. Eu te entrego as regras de coloração de graça, de bônus. Lá dentro do curso eu te entrego mais 5 ou 6, não sei quantos bônus a mais, que são mais cursos, para você ficar profissional no gráfico de pontos. Tá? E se você tiver interesse, tá uma bagatela, tá apenas R$57 o nosso curso em gráfico de pontos. Para você aprender tudo sobre o gráfico de pontos. Eu te passo conteúdos exclusivos lá dentro, que são conteúdos que não tem aqui aberto no YouTube, por apenas R$57. É uma bagatela, tá? E eu posso muito bem aumentar a qualquer momento, se você tiver interesse. O primeiro link da descrição dessa aula e nos comentários fixados vai ser o nosso curso GP Power. Lá dentro eu te entrego 5 bônus, você tem 7 dias para testar, se não gostou não precisa ficar. Eu ainda
de gratidão porque você veio e não quis mais, eu ainda deixo você ficar com 30 dias as regras de coloração, tá? Então você só tem a ganhar. Então se você tiver interesse, cara, clica aqui embaixo no link. Eu vou ficando por aqui, se inscreva no nosso canal, tá? Valeu!